Que bom que você clicou aqui no vídeo. Deus sempre tem algo para falar ao nosso coração. Que este vídeo possa te ajudar, possa te fazer refletir, fazer um exame de consciência e que a partir da palavra de Deus a gente possa mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ir permitindo que Deus vá nos convertendo diariamente. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje. Nós vemos aqui, nesta passagem do Evangelho, os saduceus. Os saduceus, nos diz o Evangelho, são aqueles que negam a ressurreição, que negam a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Não só negavam a ressurreição dos corpos no juízo final, mas também a imortalidade da alma. E neste momento, não interessaria muito a eles o problema da ressurreição, este conto rabínico que eles propuseram a Jesus. Não era para ser resolvido, não, nenhum problema. A intenção desses saduceus era colocar Jesus à prova, era desprestigiar o Mestre diante do povo que estava ali junto dele. Mas Jesus responde confirmando a fé e a existência da vida eterna, da ressurreição, visto que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, como ele cita aqui até no final do Santo Evangelho, Jesus que cita Moisés
na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E Jesus disse-lhes que os conceitos que eles tinham do outro mundo eram muito errados. Explica a eles como as condições da outra vida são muito diferentes das atuais, pois não haverá mais morte. As pessoas não se darão mais em casamento, serão como anjos do céu. Nós temos que entender que aqui temos uma vida, mas na eternidade não será como esta vida. Teremos um corpo glorioso, seremos como anjos. E não seremos como anjos com as atividades aqui. Vou ser anjo e vou sair para trabalhar, vou ter ali o meu dinheiro. A realidade será outra. Iremos adorar a Deus, será uma alegria imensa. Quando sentimos uma grande alegria aqui nesta terra, quando estamos em comunhão com Deus, uma grande paz, uma grande serenidade, é só um pingo do que nós iremos viver na eternidade diante do Senhor, o adorando em plena comunhão, o contemplando face a face. Olha o que São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A realidade da eternidade. Não adianta, a gente pode ter a melhor criatividade deste mundo, imaginando como será o céu, de que maneira iremos ali estar diante do Senhor, mas a nossa visão será sempre mundana. Nós não conseguimos ter ainda esta visão da glória, porque olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós sabemos que será uma grande paz, uma alegria plena, mas de que maneira, como, isso não conseguimos imaginar, não somos capazes de imaginar. É como aquela parábola onde 2 bebês estão ainda no ventre da mãe e os gêmeos, estão ali conversando entre eles. Mas como será o mundo? Será que nós iremos nos alimentar aqui por este cordão umbilical? Será que existem mais pessoas? Será que perceba que quando nascemos para este mundo, a realidade é outra do ventre da mãe. A mesma coisa quando nascemos para o céu. Quando partimos desta terra e formos para a eternidade diante de Deus, a realidade será completamente diferente. E da mesma maneira que os bebês não teriam capacidade de imaginar como seria este mundo aqui fora do ventre da mãe, nós não temos também capacidade de entender, de imaginar, ter esta criatividade de tentar imaginar como será o céu, como será a eternidade diante de Deus. Então, o momento é de fé, é de confiança, e saber que estamos neste mundo como uma passagem para a vida eterna, e a partir daí, tendo esta consciência que um dia estaremos diante de Deus, no céu, com um corpo glorioso, como os anjos, como diz aqui o Evangelho, nós temos que viver da melhor maneira, viver na graça de Deus, viver em comunhão com Deus, porque pela misericórdia de Deus, assim como Cristo ressuscitou, nós cremos que também nós iremos ressuscitar, não pelo nosso mérito, porque somos falhos e pecadores, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas cabe a cada um de nós se esforçar para passar pela porta estreita,
E o que é passar pela porta estreita? É viver na graça de Deus, é lutar contra os nossos pecados, é lutar contra tudo aquilo que nos afasta de Deus para nos esforçarmos realmente, porque não é um caminho fácil. O caminho fácil é do pecado, deixar a vida nos levar e irmos nos envolvendo no erro devido ao pecado original. Temos esta tendência de sermos egoístas, de sermos preguiçosos, de querermos o poder deste mundo, de querermos bens materiais, mas nós temos que lutar contra tudo isso para viver a palavra de Deus, para viver os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo também nos diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Cristo ressuscitou, nos mostrou o caminho, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim viverá. Então, que a gente possa crer e seguir por este caminho que é Cristo Jesus, que nos leva à vida eterna e vida em abundância. Quantas pessoas nos tempos de hoje acabam não crendo na eternidade? Eles acabam negando a ressurreição com a própria vida, levando a vida de uma maneira errada, no pecado, e dizendo: não, eu tenho que aproveitar a minha vida porque é a única vida que eu tenho e depois vai acabar tudo. Não é isso. Nós temos que aproveitar esta vida para viver bem, para viver no amor de Deus, para semear o amor de Deus, para estarmos em comunhão com este amor e a partir desta comunhão semear para aqueles que estão à nossa volta, levar este amor a todos os nossos irmãos e irmãs. E você gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, um joinha no YouTube. Muitos likes, muitos comentários fazem com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. Vamos semear o bem, semear a palavra de Deus a cada vez mais corações. Contamos com a sua ajuda, deixando o like, deixando o seu comentário e se inscrevendo no canal. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!